Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o APG. É um vídeo overview de produto teórico. A gente tem outros vídeos práticos aqui do próprio APG, eu mesmo gravei há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, mas esse vídeo é legal para ter uma visão bem ampla do produto. A gente vai estar falando sobre, por exemplo, qual o gap que plataformas de gerenciamento de APIs elas preencheram na época do SOA. A gente vai estar falando um pouquinho de economia das APIs, especificamente como que ela pode ajudar a sua empresa no consumo e na exposição de APIs, criando um ecossistema. Passaremos pelo Gartner também, que é um excelente avaliador de ferramentas de tecnologia. Como que a Google tem a alta disponibilidade do produto, inclusive em várias regiões. Fomos falar das capacidades core do produto, seja essa de mediação com o seu back-end ou mesmo com parceiros, a parte de análise e monitoramento e a parte de ecossistema que você pode estar criando dos seus consumidores de APIs. Portais do desenvolvedor, relatórios, que é a parte analítica, monetização, que é como você vai monetizar as suas APIs, um pouquinho de segurança, desde a parte do seu usuário até a parte do seu back-end, e por fim a parte de extensões do produto, que você pode estar utilizando dentro de uma API proxy quando aquela informação passa pelo APG. Como exemplo, você pode estar usando uma extensão de um machine learning. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Então, vamos para a vinheta. Sobre o APG a gente tem bastante experiência, né? Pelo que eu me lembro, são 4 grandes retails, 2 grandes seguradoras, projetos. 2 grandes adquirentes, para quem não sabe, adquirentes é aquelas empresas que recebem cartões e maquininha, né? Muitas instalações, seja on-premise, private cloud ou bare metal, muito desenvolvimento e também a gente faz suporte 24/7. Então a gente tem bastante experiência nisso. Falando sobre gerenciamento de API, vamos entender como que era sucesso antigamente quando o assunto era integrações. Nesse item a gente usava o quê? A gente tinha a arquitetura SOA e as nossas integrações eram feitas com SBs. Só que surgiu o quê? Novas demandas. Surgiu o advento de IoT, e vários tipos de apps querendo consumir justamente o que você tinha de legado, né? E nessa época começaram a surgir a parte de microserviços, o conceito de data lake, né? Mas existia um gap. E nesse gap você tinha essas integrações muitas vezes demoravam meses, tá? Quando a necessidade eram de dias. E nesse gap era o desenvolvimento, ou o time de desenvolvimento, se preocupava com segurança, com a escalabilidade das integrações, com gerenciamento, análise e publicação. Foi aí que surgiram os gerenciamentos, as plataformas de gerenciamento de APIs, que entraram nesse gap para criar velocidade nas integrações. Então, o padrão passou a ser não mais a integração via SOAP, mas sim a integração através de APIs REST. Bom, APIs já é mainstream, ou seja, não visualizo hoje um serviço que vai ser construído por uma TI em que esse serviço não tem uma estratégia de APIs, sejam APIs internas, consumidas apenas internamente, protegidas, consumidas internamente ou por parceiros, ou mesmo APIs públicas, consumidas pelo público geral. Então, realmente, APIs eles já são mainstream. Falando em mainstream, quando você utiliza APIs de parceiros e você consome essas APIs, assim como você expõe as suas APIs para serem consumidas, você está criando uma economia através das APIs, né? Um conjunto de empresas que vão gerar valor para um cliente final.
Assim como a sua empresa, por exemplo, poderia consumir APIs do Google Maps ou consumir APIs de Machine Learning, APIs de parceiros, APIs internas, APIs de linhas de negócio, e assim como a sua empresa poderia disponibilizar esses conjuntos de APIs idênticos ou modificados para que aplicações distintas, como aplicações que consumidores irão utilizar, aplicações de parceiros, ou mesmo criar o seu ecossistema, na qual esse ecossistema vai olhar para suas APIs e vai escolher qual a melhor API que são mais aderentes ao negócio de cada parceiro desse ecossistema. Então você tem dois momentos, um que é a parte de exposição e outro é a parte de consumo. A parte de exposição é feita por um time de APIs. E nesse time de APIs você tem evangelista de APIs, o PO de APIs, arquiteto de APIs, entre outros, e o desenvolvedor, lógico, né? Então esse time de APIs, eles olham porque existe de back-end, porque existe de recursos da empresa, né? Olham também, lógico, para o mercado, para criarem produtos que vão criar experiências lá para o seu usuário final. Mas eles olham também para quê? Para as integrações que serão necessárias, como que vai ser a característica transacional, o quanto esse back-end consegue receber de solicitações. E do ponto de vista do consumidor, o primeiro que consome as suas APIs é o desenvolvedor de apps. E essas APIs elas têm que, obviamente, gerar valor para esse desenvolvedor de apps, numa abordagem outside-in. Então esse desenvolvedor de apps, eles consomem essas APIs e constroem os seus apps. E muitas vezes esse consumo não é nem previsto, porque imagina que você tem APIs públicas de alto registro, em que esse determinado app ele começa a ter uma atração violenta. Então, para isso que é importante que os times de APIs estejam cientes e monitorem justamente o uso dessas APIs. O APD está rodando em muito mais de 700 empresas. Esse slide aqui é de 2018, então, na minha opinião, é o produto mais utilizado, porque ele tem muitas funcionalidades. E essas funcionalidades elas se refletem através de avaliadores de tecnologias, como o Gartner. Esse slide aqui ele é importante porque quanto mais para a direita, quer dizer que o produto ele tem completude. Não só uma completude em termos de funcionalidades atuais, como ele está bem posicionado em termos de visão de produto, do time que criou o produto, que essa visão ela faz sentido para o futuro. Assim como a capacidade de execução do produto, ou mesmo da empresa que construiu esse produto. Então, o melhor é que as empresas melhores avaliadas e os produtos melhores avaliados estejam aqui nesse quadrante. Então, quanto mais para a direita, melhor o produto. Quanto mais para cima, a capacidade de execução. Então, o APD, nessa avaliação de 2018 e em outras tantas, ele foi considerado o líder disparado. Então, olhe para o Gartner como um item de apoio, né, de um relatório que vai clarificar como que o produto diferencia um do outro. Bom, depois que a Google adquiriu o APD, diga-se de passagem, a gente é parceiro antes dessa aquisição. É um produto totalmente global. Então, se você necessitar de escalar em regiões distintas, você tem mais de 12 regiões. E aí, quando você está falando de alta disponibilidade, o padrão da solução cloud é de 4 noves de alta disponibilidade. 4 noves significa que a sua solução pode ficar fora do ar um tempo máximo de 52 minutos por ano. Então é muito pouco. Então, quando você está falando de infraestrutura para rodar o APD, a infraestrutura fornecida pela Google
é uma baita de infraestrutura. E se você quiser rodar em outras clouds, você também pode rodar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o APD rodando em outras clouds, tá? Na Black Friday de 2018, a alta disponibilidade foi de 5 noves. 5 noves equivale a 5 minutos fora do ar em um ano, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o APD. O APD basicamente ele é também, lógico, uma plataforma de gerenciamento de APIs, mas ele cuida de todo o ciclo de uma API. Então, quando você está falando de uma plataforma de gerenciamento de APIs, ela busca o quê? Conectar o que você tem no legado com quem vai consumir esses serviços que você tem no seu legado ou nas suas aplicações internas, né? O APD ele tem algumas áreas, né? E dentro dessas áreas, digamos assim, ele tem algumas políticas e facilidades que a gente chama de capacidade score. Então, por exemplo, você tem a parte do engine de mediação que ele cuida do APD, como ele se relaciona com o seu back-end. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma conexão TLS de segurança 1.2 com o seu legado, com certificado, né? Você vai instalar no APD e vai conversar com o seu legado, com o seu Application Service, com o seu SB, com a sua aplicação SAP, por exemplo. Então, aquela conexão de target server vai ter o seu TLS. Assim como políticas de transformação. Se você quiser, por exemplo, converter um JSON para XML, ou utilizar até JavaScript, Java, Python, para você fazer lógica, para você fazer transformações também, você também utiliza dentro do APD, que é aquela informação que vai para o target, né? Até adaptadores de extensão, se você, por exemplo, quiser usar a informática, que é um player de integrações, ele tem uma extensão, uma política de extensão que você vai usar dentro do APD. Então todas essas políticas são programações declarativas. O desenvolvedor ele não programa, né, a menos que ele queira, com as linguagens que eu falei, Java, Python, JavaScript. Ele entende a política e faz a programação declarativa. Então as extensões, por exemplo, se você quiser usar um Machine Learning da Google, você já tem uma extensão específica. TensorFlow, você já tem uma extensão específica, né? Orquestrações faz parte do produto, né? Ou seja, você tem a lógica que você pode fazer ali na sua API Proxy. E por último, a parte de APIs que vão dar a capacidade para o seu legado não explodir, digamos assim, quando um volume de requisições muito grande chega. Então, por exemplo, Spike Arrest, cotas, são características de políticas que travam aquele grande volume de requisições para o seu legado ou para o seu back-end. A parte de monitoramento e análise são relatórios. Então você tem desde relatórios já pré-prontos até relatórios que você pode especificar. Você pode criar relatórios customizados, especificamente usando políticas de estatísticas que você pode capturar uma informação de um JSON e gerar um relatório baseado nessa informação. Então você pode criar relatórios tanto da parte de negócio como da parte técnica, né? Métricas operacionais, SLAs, de APIs, por exemplo. Então você pode criar vários tipos de relatórios. Por último, é a parte do ecossistema. Nesse ecossistema é como a sua empresa, através do APD, vai se relacionar com os seus consumidores de APIs, os desenvolvedores de apps. Então tem desde o portal, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de portal de novo, onde você monta o seu catálogo de APIs, até o SDK, que pode estar associado ao portal. APIs como produto é espetacular, porque você consegue agregar funcionalidades distintas
de APIs proxies distintas e criar produtos específicos para segmentos distintos. Então, a parte de API de produtos, você pode encarar uma API como produto para aquele, por exemplo, conjunto de parceiros. A parte de monetização te dá relatórios e a característica funcional de efetivamente ter uma estratégia de monetização. E por último, né, a parte de APIs de marketplace que você também pode estar utilizando. Bom, o APG ele vem, você pode utilizar ele de várias formas. Você pode utilizar ele no modelo SaaS, onde a Google instala, você tem toda a infraestrutura que cuida é a Google. Você pode você pode instalar no modelo on-premise, por exemplo, no seu bare metal, né, dentro da sua empresa, com o seu hardware, rede e qualquer outro hardware que você acha que seja interessante para a sua empresa. Você pode fazer a instalação multi-cloud, ou seja, se você quiser instalar o APG numa Azure, não tem problema, numa AWS não tem problema, né? E por último, você tem a parte híbrida, que é uma parte instalada ou rodando em cloud, ou mesmo no on-premise, e outra parte instalada ou rodando em redes específicas dentro da sua empresa. Então, são as opções que você tem para você utilizar o APG. Em relação ao portal do desenvolvedor, é onde você publica a sua documentação de API. O portal do desenvolvedor ele se linka com o API Gateway. Então é onde o desenvolvedor ele entra, ele se cadastra, ele identifica quais são os produtos e APIs que ele pode ou não utilizar, e ele pode utilizar o sandbox no próprio portal, e é onde que ele tem a área de entendimento das suas APIs. A documentação do portal de APIs é através do Swagger, Open API Specification, e o portal você pode ter N portais, com temas diferentes, com abordagens diferentes, com URLs diferentes. Todos os portais você pode ter autenticação SAML ou AUTH para execução de APIs. Temos também o Smart Docs, que é o módulo do APG responsável em interagir com as APIs proxies que estão publicadas no APG. O Smart Docs, esse módulo do Smart Docs no Drupal, ele cria uma sandbox, e aí quando você tem a documentação das suas APIs proxies, o seu Swagger, então você publica no Drupal via Smart Docs, e aí dentro do portal você tem a sandbox associada à sua documentação, onde o desenvolvedor de apps consegue testar no portal as APIs proxies que você publicou. Existem também outros portais que você pode estar interagindo com o APG. Um é o próprio portal que vem nas versões clouds. Então esse portal é um portal embedment, e aí você publica suas APIs via o próprio produto da versão cloud. E o terceiro é quando você cria o seu próprio portal com a tecnologia que você acha mais interessante de front-end e utiliza as APIs do produto APG para justamente interagir com as APIs proxies que estão publicadas, né? Então é um lugar para o desenvolvedor ele se engajar com as suas APIs e fazer até o self-service, ou seja, ele se auto-cadastrar com ou não autorização de um time de API interno. É o lugar para ele ler conteúdo referente às APIs. É o lugar para você publicar suas APIs através de catálogos de APIs. Relatórios para análise. Então, como eu tinha falado, vocês conseguem criar N tipos de relatórios customizados, baseados, de novo,
baseados numa tag, por exemplo, de um JSON. E você também tem relatórios de latência, relatórios de geolocalização de onde estão sendo executadas as suas APIs, relatórios de engajamento de desenvolvedores, né, e seus apps, relatórios de tráfego de requisições para suas APIs. Então você tem muitos relatórios, principalmente esses customizados, porque você pode fazer várias variações. Em relação a monitoramento, o APD tem uma funcionalidade bem interessante, que é a parte de trace, ou seja, você visualiza na API Proxy o que está sendo recebido, o que está sendo entregue no API Gateway, que é o trace. E em relação à parte de monitoramento, é muito interessante para você encontrar problemas. Seja esses problemas originários do app, seja esses problemas originários do back-end, seja esses problemas originários de alguma política ou algum desenvolvimento que foi feito pelo desenvolvedor de API Proxy, que você não está sabendo o que está acontecendo. E aí você tem, de novo, o trace para você investigar que tipo de problemas, e até os relatórios para você investigar que tipo de problemas estão acontecendo, ou está acontecendo, né? Você também pode pegar todo o JSON que passa, ou XML que passa aqui, ou informação que passa aqui no API Gateway, e usar outros elementos, tanto para você trabalhar com dados, como para você fazer composição de informações. Então, por exemplo, você pode estar utilizando um subscriber para você botar numa fila determinado JSON que vai ser consumido por um outro cliente, né? Então, é uma outra característica também do APD, tá? E aí a gente tem a parte de monetização de APIs, que é o módulo do APD que ele se preocupa em gerenciar suas APIs e como que você vai monetizar essas APIs quando elas forem utilizadas pelos desenvolvedores de apps. Os desenvolvedores de apps são aqueles profissionais que têm um engajamento no seu portal de APIs ou portal do desenvolvedor. Então é ali que eles testam as suas APIs e é ali que eles leem como que é a característica de monetização de preço que você vai especificar para as suas APIs. Baseado nisso, que eles vão criar experiência para os clientes finais. Então, o desenvolvedor de apps, ele pode criar um app para um celular, pode criar um app para uma máquina de lavar, ou pode criar qualquer tipo de app, utilizando as suas APIs. E no modo de monetização é que você especifica quais são as APIs que serão cobradas, qual que é o modelo de negócio, se é pago, se não é pago, se é um valor fixo, independente do uso, ou se é por um número de transações específicas. Você também especifica até quantas transações esse desenvolvedor pode ou não fazer nas suas APIs. E você também acompanha, você mede o quanto está sendo utilizada, você envia as invoices. Então, o módulo de monetização ele faz justamente a gestão de monetização das suas APIs. E por consequência, esse módulo associado às APIs, ele vai refletir aquilo que você tem em termos de legado, em termos de aplicações de back-end. A parte de segurança também é um capítulo bastante interessante no APD. Ele cuida da segurança de ponta a ponta, desde identificando possíveis ataques baseados em assinaturas de sistemas que querem danificar a sua API Proxy ou de comportamentos. Ele tem essa capacidade de identificar isso, até, por exemplo, políticas que você pode estar especificando nas suas APIs Proxy. Por exemplo, como eu tinha falado, de spike arrest, de cotas, tá? A parte de controle de acesso de apps
Você tem o OAuth, que é o mais utilizado, mas você também pode, logicamente, usar API Keys, e também a parte de OAuth e API Keys pode estar associado a produtos, a escopos específicos, né, com cotas específicas, tá? E também a parte de PCI compliance, o produto também é. Então, por exemplo, dados sensíveis, eles não são gravados, ou se são gravados com máscara, né? A parte de self-service, ou seja, o desenvolvedor, como que ele vai se interagir com a sua API Proxy. Você pode estar usando a parte do SAML, Java Web Token, OpenID Connect. Então, essa parte aqui de SSO, no modelo self-service, está associado a protocolos que a gente pode estar integrando internamente no API Gateway. Então, quando o seu desenvolvedor ele se conecta, né? Ele tem a intenção de usar um determinado conjunto de APIs proxy, a gente faz a conexão interna através das políticas para consultar um Identity Provider se aquele desenvolvedor ele faz parte, ou ele tem o escopo necessário e a autorização necessária para executar determinado resource. A parte do API Team de governança, você pode fazer N perfis de uso do APG. Você pode ter um perfil para uso de somente relatórios, ou um uso, por exemplo, somente como desenvolvedor de APIs proxies. Então, uma granularidade bem fina. Por exemplo, você pode dar permissão para determinado conjunto de usuários somente executarem ou terem acesso a uma API proxy específica. E, inclusive, vai além da interface UI, as APIs do próprio APG, para ter essa granularidade fina. E por último, a parte de TLS, que é como o APG pode se conectar com o seu back-end, criando TLS one way ou two ways, né, de troca de chaves, e pode inclusive criptografar a sua informação quando ela é recebida. E inclusive quando ela está, como eu tinha comentado, né, quando ela é PCI compliance. Tá? A parte de desenvolvimento, como eu tinha falado, você pode desenvolver em Python, Java, JavaScript, mas também tem as extensões. As extensões em que, com programação declarativa, você pode executar um Machine Learning, por exemplo, do Google Machine Learning, né? Ou de determinado parceiro, por exemplo, aqui a informática é uma solução de integração. Então você pode estar utilizando também as extensões do produto, tá? Bom, no geral, o produto ele permite com que você desenhe uma API através do Open API Specification, você desenvolva ela, você opere ela com segurança, inclusive a segurança do próprio produto, você publique em portais para que os seus desenvolvedores entendam essas APIs e utilizem, testem no sandbox dos portais. A solução é totalmente escalável, porque ela é modular horizontalmente, então conforme a sua necessidade de escalar o uso de APIs, a solução já está preparada. Você consegue monitorar desde a parte, como nós falamos, desde a parte de negócio, como a parte técnica, inclusive a própria infraestrutura, né? Você consegue analisar esses dados através de relatórios os mais diferentes possíveis e customizados possíveis, e por último, você consegue monetizar também as suas APIs com estratégias distintas, que a gente falou anteriormente. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.